Bom dia, amados. Bom dia. Aqui o Charles. Olá, Charles. Charles, ele passa pelas tuas com a gente, né? Pedi para o Maurício citar o versículo lá. Ainda bem não peça para mim, Charles. Pelo amor de Deus, fazer. Errar o texto aqui na frente, né? Deus o livre. Pega desprevenido. Por isso fico lá atrás, pastor aqui na frente. Para o Charles não enxergar, ele não enxerga de longe. Daí. Essa é João 3,16 que eu sei de cor, né? É mais fácil. Amados, Gênesis 9, a partir do verso 18, continuando nossa história do livro de Gênesis. Gênesis 9, a partir do verso 18. Acho melhor assim, né? Apagando as luzes. Os filhos de Noé. Mas antes de nós lermos a palavra do Senhor e conversarmos um pouco sobre ela, a gente tem o seguinte princípio de fé. Nós, muitas vezes aqui na frente, contamos histórias e explicamos essas histórias para facilitar o entendimento. Mas se o Espírito Santo de Deus não pegar essa história contada ou lida, ou a explicação, e não trazer os princípios dele ao nosso coração e à nossa mente, é apenas histórias. Então nós temos que sempre, ao lermos a palavra, ao estudarmos individual ou em grupo, pedir pela iluminação do Espírito Santo para que ele possa pegar tudo isso e aplicar à nossa mente para que haja uma compreensão, mas aplicar no nosso coração para que possa acontecer uma transformação de mente, transformação de atitude. Nós contamos histórias, até no sermão passado que eu fiz, nós falamos que contar histórias é um dos princípios de ser gratos a Deus. E quando contamos histórias, as histórias do que Deus tem feito em nossas vidas, o Espírito Santo pega as nossas histórias e aplica no coração de alguém como testemunho, e essa transformação vai progressivamente acontecendo. Isso é pregar o Evangelho, né? Com as nossas palavras, com as nossas vidas, através do contar o que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? Então vamos fechar nossos olhos, vamos fazer isso agora. Pai querido, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos na sua casa, por termos essa escola dominical, encerrando praticamente mais um ano, de que quase que em todos os domingos nós estávamos aqui ou em outro lugar, nos congressos e retiros, mas aprendendo, desde as crianças ao mais velho, aprendendo sobre a palavra, da relação de amor que o Senhor tem com o seu povo. E mais uma vez, Deus, pedimos, ao ler a tua palavra, ao meditarmos na sua palavra, que o Senhor venha nos ensinar, venha nos transformar, para que possamos crescer no Espírito, crescer no conhecimento e sermos mais íntimos, mais próximos do Senhor. Muito obrigado, Pai. Faça isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Gênesis 9, nós temos a continuação da semana passada. Semana passada foi Deus reorganizando após o dilúvio a nova ordem mundial, ou seja, as mesmas palavras que Deus faz a Adão quando vai estabelecer o jardim do Éden e a vida, a vivência dele lá. Depois do dilúvio é um recomeço, não mais a partir do zero, mas a partir de uma família, e Deus vai restabelecer essa ordem de encher e multiplicar a terra, mas acrescenta alguns elementos novos, como nós vimos, para a organização dessa nova sociedade. Então, no contexto que nós vamos ler hoje, passou-se alguns anos depois que o dilúvio havia acontecido, a família de Noé havia multiplicado, Noé já era vovô, né? Então alguns filhos já haviam nascido, quer dizer que de 4 famílias agora eram dezenas de famílias, tá? A região onde eles pararam com a arca não era mais o único núcleo de habitação, alguns lugares dos campos ao redor
e algumas montanhas já estavam sendo habitados por esses povos. Então a terra já estava naquele princípio da nova ordem mundial de encher a terra, multiplicar e espalhar sobre ela. Então isso já estava acontecendo, né? E nesse contexto, por exemplo, Noé já tinha os seus filhos, já tinha os netos e já estavam crescendo essa geração. Então já alguns anos já havia passado, e por isso que agora nós vemos a importância dos filhos de Noé sendo relatado no capítulo 9, e conforme nós vamos passando, nós vamos lendo nos textos como que nós vamos comentando. Agora, a partir do capítulo 9, Deus revela a descendência dos filhos de Noé. Ele vai mostrar a importância de Sem, de Cã e de Jafé, ou Jafé, Sem, Cã e Jafé. Então vai mostrar um pouquinho dessa expansão dessas três linhagens, né? Vai relembrar a promessa de Deus de Gênesis 3,15, da semente da mulher. Vai revelar também a ação na história de Satanás, levantando pessoas para serem inimigo de tudo aquilo que serve a Deus. E vai falar mais uma vez de uma aliança que Deus faz. Yahvé. Eu fiz a minha exegese de hebraico de Gênesis 12 para apresentar para o presbitério recentemente, dia 12. Apresentei, eu tinha que escrever um texto pequenininho do hebraico para o português, e deu 81 páginas. Levou um tempinho, e a essência do meu texto é Yahvé, a relação de um Deus que se manifesta na vida e no meio das pessoas, e um Deus que faz aliança. E o mais maravilhoso de tudo isso é que nessa aliança, quem executa e quem garante todo o sucesso é Deus. Nós apenas recebemos de graça, né, tudo aquilo que Deus planejou para o seu povo, né? Bênção de Deus. Todo trabalho, toda ação, toda luta, toda dor é dele, né? E nós apenas devemos ser gratos e andar como servos dessa aliança. E aqui ele vai renovar essa aliança antes de chegar em Abraão com um dos filhos de Noé. Também já vimos que Moisés, ao narrar, ele agora narra a descendência de Canaã, né, e vai mostrar por que Deus vai derrotá-lo. Vamos lembrar, é impossível a gente estudar Gênesis sem ter isso automaticamente na nossa mente. Moisés, quando estava perto do Rio Jordão, atrás estava o Egito, onde Moisés e o povo havia saído liberto da escravidão. Estavam no deserto, à frente tinha o Rio Jordão, a cidade de Jericó, né, e toda Canaã, onde moravam os jebuseus, amorreus, todos os povos. Agora Moisés estava preparando esse povo para passar o Rio Jordão e conquistar a terra prometida, Canaã. E qual é a palavra de motivacional para isso? Ele simplesmente vai mostrar por que Deus vai nos dar a vitória. Na verdade, a frase é ao contrário. Ele vai mostrar que Deus já decretou, já declarou a vitória. Ainda melhor, que Deus já derrotou Canaã antes mesmo de que o povo de Israel entrasse para conquistar. É nesse texto, nessa escrita, que Moisés vai animar o povo de Israel para conquistar Canaã, porque ele vai revelar que Deus já derrotou Canaã e já decretou que Canaã iria servir a descendência de Sem, os semitas, que é o povo de Israel. Nós vamos chegar nisso. Olha que legal, Moisés, seu líder, apenas fala assim para o povo: bora? Bora atravessar o rio? Bora tomar posse do que é nosso? Mas como assim, Moisés, do que é nosso? Deus já declarou isso. Bora para o céu? Como o céu? Bora, Deus já declarou isso. Todo o que crê em Cristo não perecerá, mas terá a vida eterna.
Bora ter vitória nessa vida? Bora! Quem declarou isso? Né? Quem nos condenará? Quem vai intentar acusações contra o povo do Senhor? Porque o Senhor nos liberta, o Senhor nos livra, o Senhor nos guia. Gente, quando lemos a palavra de Deus, como Moisés fez lá e como Deus faz hoje, essa palavra deve nos impulsionar à frente, porque o nosso Deus é o Deus da vitória. Nosso Deus criou todas as coisas e as sustenta. E se Ele abrir as portas do céu, vitória. E se Ele falar, não é agora, não é agora. Se Ele falar assim, vou te ensinar com a disciplina, nós vamos apanhar. Porque Ele rege toda a história. Ele é Deus. Saber disso deve encher nosso coração de gratidão. De gratidão. Saber que temos o privilégio de servir um Deus que está acima de todas as coisas. Serviu de motivação para conquistar e entrar na terra prometida. Ruth, eu estava pensando numa ilustração para isso, eu lembrei de você. Lembrei do Ruth porque talvez das habilidades, eu vi dos jogadores de futebol, talvez o que leva um pouco mais jeito, né, são os dois. O resto aí a gente engana bem, né? A gente corre, mas eu vejo assim, quando um jogo de futebol importante, reúne os jogadores que eu vou entrar em campo, aí chega o capitão do time, ou o técnico, e começa a gritar, uau, vamos lá, eu não sei se adianta alguma coisa, mas eles gritam, motivando, vamos ganhar, né? Eu lembro de uma final do Palmeiras, tinha o Marcos como capitão, seu goleiro, e é contra o Corinthians, e o Marcos falava assim, o goleiro, né? Eu vou quebrar todos os meus ossos, mas não vou perder para o Corinthians. Glória, ele não perdeu mesmo, ganhamos, né? Mas esse alguém motivando, é esse Moisés, nessa hora. Só que em vez de falar de quebrar todos os ossos, ele fala assim, vamos lá galera, nós ganhamos, porque Deus nos deu a vitória, está 1-0 para nós, né, contra os cananeus, nós já vencemos. Moisés dando essa motivação da vitória. É o Deus que se relaciona. Então o crente que conhece Jesus, passa por luta, e como passa por luta, mas ele nunca é desmotivado. Porque quem conhece Deus, e é íntimo desse Deus, e a ação desse Deus, ele pode sofrer, mas desmotivado jamais. Desmotivado jamais. Porque olhar com Deus, que já começa o jogo 1-0 para nós, não tem como perder. Aí ele vai garantir e coloca um zagueiro bem forte lá, que é o Jesus, que não passa gol nenhum. É vitória nessa hora. É isso que Moisés está mostrando aqui. Mas vamos adentrar no nosso texto. Verso 18, verso 19 do capítulo 9. Diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos. Verso 1 da semana passada. Aí vocês estavam me olhando e ninguém fala nada, né? Tudo bem. Verso 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Tá bom até aí? Então, por que Moisés está dizendo, dando mais uma vez ênfase nos nomes dos filhos de Noé? Porque a influência, coloquei ali, os filhos e sua importância na história. Porque toda a geração, todas as pessoas que habitam hoje no mundo, eles vieram ou de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Nós vamos ver aonde estão todo esse povo. Inclusive nós somos filhos de Adão, mas nós viemos dessa árvore, de Sem, ou de Cã, ou de Jafé. Nós temos essa raiz. Ele vai mostrar algumas coisas importantes, apesar desses versos apenas narrarem um pouco do nascimento. Os filhos de Noé cumpriram o mandato da aula passada, né? Então os 3 filhos, eles encheram e povoaram a terra. É a ordenança que Deus deu para que multiplicassem e desse origem a todos os povos, né? Cã foi o pai de Canaã, o caçula. Então Cã teve vários filhos, e o seu caçula chamava Canaã, tá? Aí nós vamos
ver que tem uma bênção, ou quer dizer, tem uma maldição aqui a Canaã, e não talvez diretamente a Cã. Nós vamos entender isso um pouco também. Mas Cã foi o pai de Canaã. Aonde é Canaã? Ao escrever isso, Moisés estava preparando o povo para conquistar e guerrear contra quem? Canaã. Olha só. Israel veio de Sem. Então, uma guerra familiar. Aqui nós temos uma guerra familiar. Os descendentes de Sem agora vão lutar e conquistar contra os Canaã, descendentes de Cã. E o pior, Deus decretou que os descendentes de Sem, Israel, vai ter vitória, decretada por Deus contra os seus irmãos Cã. Por quê? Porque tem dois pecados aqui que nós vamos ver. E essa guerra familiar, como em toda a Bíblia, nós vemos que o pecado na família gera guerras familiares. Exemplo moderno: quantos filhos, quantos primos, quantos parentes próximos hoje têm guerreado grandes lutas familiares por causa de herança, por causa de um relacionamento errado que os pais, por causa de uma educação familiar longe de Deus. Quantas casas hoje, filhos, estão em guerras com seus pais, ou em guerras entre si, estão se matando por um erro, por pecado familiar. Falava aqui no presbitério sobre Davi, quando ficou em casa, não foi à guerra, ele pecou contra Deus, o pecado com Betseba. Isso trouxe uma deslocação, uma desestruturação com a sua família. E por causa do seu pecado e as consequências disso, um irmão violentou a sua irmã, o outro matou o seu irmão, e um terceiro fez uma cilada para roubar o trono do seu pai. O pecado causa destruição nas nossas famílias. E cuidado, irmãos, porque o diabo ele quer destruir a família, porque a família é uma das instituições que refletem a glória e a administração de Deus. Quando estudamos Trindade e família, nós vemos muita semelhança na instituição da família, homem, mulher e filhos, com a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na gestão desse mundo. Uma das imagens e semelhanças que Deus deixou para evidenciar a sua glória e o seu poder é a família. Por isso que somos tão atacados nesse sentido. Mas família vamos estudar num outro momento. Em Canaã moravam os cananeus, moabitas, amonitas, jebuseus, amorreus e vários outros povos, que eram povos que vieram da descendência da família de Cã. Então Cã teve vários filhos, esses filhos vários netos, e assim vai, e essas divisões de terras da família ou da linhagem de Cã, surgem novos povos que habitavam a terra de Canaã. É onde que Israel vai ter que invadir e conquistar. Deu origem aos povos babilônicos, assírios, egípcios e filisteus. Engraçado, quando a gente estudar o pecado de Cã e a maldição sobre ele, Canaã, a gente começa a entender na história por que a Babilônia marcou grande escravidão sobre Israel. Porque ali nós vemos o Egito, que escravizou Israel. Por que a Síria dizimou, acabou praticamente com o reino norte de Israel? Por que esses povos, os filisteus, no tempo de Davi, foi um dos grandes inimigos de Israel? Todos esses povos que se relacionaram com Israel, que foram grandes perseguidores do povo de Deus, é da geração de Cã. E Cã, ele vai se tornar um dos grandes inimigos de Deus e do povo de Deus. Eu vou antecipar aqui. Lembra de Gênesis 3,15? Que Deus disse, colocou a mulher, colocou o homem, Eva, depois colocou Adão e a serpente, e começou a falar das dores, da luz, do sol do teu rosto comerás, e vai dizer assim para a serpente: você terá uma descendência que vai ferir o descendente da mulher,
mas um dos descendentes da mulher, o descendente, vai esmagar a cabeça da serpente. Aqui está mostrando que da história, Deus iria separar um povo, uma linhagem, onde nasceria Jesus. Mas também ficou bem claro de que as linhagens sem Jesus iriam ser incondicionalmente ou inconscientemente instrumento de Satanás para perseguir o povo de Deus. E nessa briga familiar, Deus separou um para a linhagem de Jesus e outro que fez de tudo para acabar com a vinda de Jesus. Quando veio Babilônia, Egito, Filisteus, que foram grandes perseguidores do povo. Deus age na história, e Satanás na história sempre quis derrotar as coisas de Deus. Deus age na igreja, Satanás tenta acabar com a igreja. Deus age na família, ele quer destruir a sua família. Deus age em você e o diabo quer te destruir. Por isso não podemos ficar brincando com Deus e com as coisas de Deus, porque o diabo não brinca, ele quer nos destruir. Bem, Jafé habitou a Ásia Menor e também parte que nós conhecemos como Europa. Na história do Velho Testamento, pouco é dito sobre eles. Então nós temos Sem, Semita, povo de Israel. Nós temos Cã, Canaã, os povos que vieram dele, que perseguiram Israel. E Jafé? O Velho Testamento fala quase nada de Jafé e sua descendência. E só o fato que no capítulo 10 ele vai narrar é que os descendentes de Jafé habitaram a Ásia Menor e onde hoje é a região da Europa. Ponto. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver aonde eles estão na história. Se Deus tinha um plano para eles, uma hora eles tinham que aparecer na história. Deus não tem planos e abandona. Deus, no seu tempo, os planos de Deus são executados. Nós vamos ver aonde está esse povo hoje, de Sem veio Adão, veio Sete, Noé Sem, aí veio Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Moisés, Davi e Jesus. Essa é a linhagem. Essa é a linhagem de Gênesis 3,15, onde Deus preparou, selecionou os seus remanescentes para cumprir o seu propósito. Descendência da mulher, como falando, aí está a descendência. A promessa de Deus é colocada sobre Sem. Semitas, Israel, hebreus, judeus, são chamados de semitas. Então hoje existe um movimento antissemita, que a Rede Globo fala muito sobre isso, o sentimento antissemita e jogaram bomba lá não sei onde. Antissemita é anti-Israel, porque a raiz, a árvore de Israel veio de Sem. Para um judeu falar semita, está falando da aliança de Deus com todos esses, desde Adão até Jesus, da manifestação da aliança, da graça de Deus na eleição e criação de um povo. Bem, o pecado de Noé, 20 a 21. Vamos falar do pecado para entendermos onde está todo esse povo hoje. Verso 20 e 21. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Tá bom até aí. Bem, qual o pecado do velho Noé? Ficou chuco, como diz nossa região. Ele ficou, para quem está em casa de São Paulo, lá da outra região, chuco ficou doidão, bêbado, perdeu o controle, perdeu a direção, sem sentido. Ele plantou vinho, lavrador. Bem, pós bom tempo, a vida segue, ele foi plantar vários sustentos, fazer as suas hortas, a plantação, a sobrevivência. Nós falamos disso na semana passada. E aqui ele faz uma vinha, a uva, sem problema nenhum.
ele passa a pegar o fruto e transformar ele em derivados dele, suco, e fez o vinho. Ah, o pecado foi fazer o vinho, né? Não, o pecado não é fazer o vinho, né? Apesar que é a primeira vez que narra o termo vinho, né, na Bíblia, mas é uma prática de embebedar-se da Sodoma e Gomorra e de outros lugares que nós vamos ver no passado, para frente e passado, né, o povo já bebiam, mas aqui ele fez uma vinha. Mas aí é onde entra, ao abusar da quantidade do vinho, ele perdeu o seu controle. Ele ficou nu, se despiu, ficou caído numa cama, sem o seu domínio próprio, sem o seu controle. Então ele cometeu algumas coisas. Qual é o pecado de Noé? Plantou uma vinha do fruto, sem problema nenhum, manipulou o fruto da uva sem problema nenhum, né? Abusou do consumo e se embriagou. Ele ficou bêbado, ele perdeu o seu controle, ele perdeu a sua direção, né? E ficou nu. Essa expressão ficar nu, né? Ficou bêbado, expôs a sua nudez, vergonha. Olha que interessante, para a cultura de Noé, e ainda hoje para o Oriente, o Ocidente é mais liberal, mas para o Oriente, o povo judeu, principalmente na época de Noé, os patriarcas, ficar nu em público, ou ficar nu perto de pessoas, né, era humilhação, era desonra, era vergonha. Mas nada a ver, né? Bem, é cultura, e a cultura deles é baseada num fato. Quando Adão e Eva no jardim pecaram, comendo do fruto proibido, a narrativa diz que eles estavam nus, antes não se envergonhavam disso, agora eles viram que estavam nus e ficaram constrangidos com isso, porque a malícia passou a habitar no coração. E o que o homem e a mulher fizeram? Pegaram folhas e fizeram roupas para cobrir a sua nudez, porque a nudez é desonra, é vergonha. Deus chega na história e corrige, dizendo: vocês pecaram, mas não vão conseguir com suas próprias mãos cobrir a sua desonra. Deus matou um cordeiro, um animal, e fez vestes de pele, e o próprio Deus cobriu o homem e a mulher, a sua desonra. Então, na cultura, ficar nu perante as pessoas era desonra. E ao ficar bêbado, perdeu seu controle, ele se expôs à desonra. Ele permitiu a desonra. Ele trouxe para si vergonha. Onde está o pecado? A embriaguez trouxe e leva as pessoas à desonra. Por isso que Paulo vai dizer lá, não se embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. É o mesmo sentido, como o vinho, a bebida, nos torna a perder o controle e entrar em desonra. O Espírito Santo, ele tira o nosso controle e ele assume o controle da nossa vida para a honra. É nesse sentido que fala: não se embriagueis com o vinho, não entre em desonra, porque você não tem o controle da sua vida, mas enchei-vos do Espírito, para que ele assuma o controle e te leve para a honra. É andar no Espírito, é viver no Espírito, é se encher do Senhor. E a embriaguez aqui traz a desonra. Por isso que a embriaguez, ao dado, a bebida que tira o controle, e quando chega nesse estado de sem controle, leva a desonra. É isso que aconteceu. Qual o pecado de Noé? Foi ter tomado vinho? Não. Mas foi ter perdido o sentido de controle e entregue o seu controle a algo que não é Deus. E isso levou a sua desonra, porque levou a sua nudez. Ele estava nu e ficou em desonra. Perdeu o domínio, do próprio, o líder ali agora estava em desonra, ele não é mais exemplos, Abre porta para os seus filhos errar. Eu lembro quando estava com os meninos aqui esses dias, eu lembro quando eu era adolescente, lá no interior de São Paulo, e eu fui para uma festa, e nessa festa eu conheci a bebida,
e era daquele vinho barato, você compra um garrafão por R$ 5. E naquela festa todo mundo bebeu. Eu não lembro quando cheguei em casa. Eu lembro que eu acordei no outro dia, eu estava num colchão todo sujo ali, e eu acordei e falei assim: vou tomar uma bela de uma surra do meu pai. E com razão. Aí eu levantei lá meu colchão, você viu, estava, tomei um banho e fiquei enrolando, né? Não passava, meu pai era alfaiate, tinha a própria loja em casa, eu fiquei enrolando. E no mesmo dia, o meu irmão mais velho de todos, o João Carlos, ele chegou, ele escolheu o dia errado para chegar fumando em casa. Ele apareceu a primeira vez com um cigarro na boca. E eu vi que meu pai levantou da máquina, pegou a cinta e deu um laço no meu irmão. E eu pensei: vai sobrar para mim, próximo da cinta sou eu. E o meu irmão, para se livrar da surra, gritava: mas e o Sandro? Não vai bater nele? Ele bebeu, né? Ele dividir a bênção da surra comigo, né? E meu pai disse assim: eu não vou bater no Sandro, porque eu nunca fumei. Eu entendi a mensagem. Meu pai nunca havia fumado, então ele podia cobrar dos filhos para não fumar. Mas eu ia com meu pai e meu pai bebia. E eu cresci vendo meu pai beber. Algumas vezes eu dava uma coladinha na cerveja dele. E meu pai falou assim: não vou surrar, porque a culpa é minha. Eu fui um mau exemplo e levei meu filho para o bar. Mas fumar, eu vibrei, né? Aprendi a lição. Mas eu vibrei, falei assim: a surra é dele, não é minha, né? Mas qual é a visão do meu pai? Ser exemplo. Eu cobro quando eu sou exemplo. E esse exemplar aqui de Noé estava permitindo agora os filhos a terem a mesma atitude. E como eu vou cobrar, se eu fiz e faço também errado. Bem, continuamos. A reação dos filhos, 22 e 23. Após o pecado de Noé, tem a reação dos filhos. 22 e 23 diz assim: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, a desonra, fez saber fora os seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros, de ombros e andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Aqui é a prova que a nudez é a desonra, né? Sem e Jafé, após ouvir que o pai estava bêbado, né, embriagado e nu, pegaram uma capa e de costas, para não olhar o pai, o cobriram da sua vergonha. E Cã chegou lá, viu a cena, e o que ele fez? Ele deu risada e correu contar para os seus irmãos, dizendo: vamos lá ver o pai? Olha o estado do velho, né? Olha que miséria do velho do corintiano lá, está assim, largado, né? Vamos lá ver, vamos entender um pouco isso. Bem, qual foi o pecado de Noé? Bebeu, nudez, desonra, humilhação. Interpretações desse contexto do pecado do pai com a reação dos filhos. Primeira ideia: Cã viu a nudez dentro da tenda. Deveria cobrir seu pai, está errado ali, seu pai, e ficar em silêncio. Mas ele correu e expôs seu pai a seus irmãos. Olha que interessante. Qual é a atitude esperada de um filho? Ele viu o pai em desonra, ele viu o pai no estado, e o pai estava dentro da tenda da casa. O filho mais novo viu. O que ele deveria fazer? Deveria pegar um cobertor, um lençol, um tecido, vai lá, cuida de cobrir, cuida do estado do seu pai e fica quieto. No outro dia, senta com o pai e vamos conversar. O senhor fez isso, aconteceu isso, ponto. Está o pecado velado, trata-se veladamente. É um dos nossos códigos de disciplina. Se o pecado é público, trata-se publicamente. Se é velado, trata-se com a própria pessoa. O que Cã deveria fazer? Cuidar do pai. Ponto. O que ele fez? Não fez isso. Ele correu expor o seu pai
a família. Ele expôs publicamente o estado do pecado de seu pai. Além de expor, Cã ainda zombou de seu pai, aumentando sua ação de humilhação. E a ideia de por que ele não cuidou e correu contar para o seu irmão? É aquela posição de tirar o sarro, de eu não cuido, ainda eu contribuo na zombaria. Eu vou fazer o bullying, palavra moderna, não tinha na época, eu vou fazer o bullying. Eu ainda, além de não abençoar, além de não cuidar, eu ainda vou ajudar a humilhar. Eu vou expor. Eu acho engraçado, é legal, é bonito. O estado, o desejo do coração era expor o pecado, era fazer a fofoca, era transformar no circo, era ver o circo pegar fogo, era humilhar. Ele contribuiu para essa humilhação. Sem e Jafé fizeram diferente. Foram lá e cuidaram do seu pai. Entende a posição diferente? Se a nudez era humilhação, eu vou tratar dessa humilhação. Se estava sozinho na tenda, eu vou cuidar, eu não tenho que expor isso ao medir. Mas alguém, o Cã, tinha uma motivação em seu coração diferente. Ele tinha uma ambição diferente. Ele tinha características diferentes. Características de não unir, mas separar. Características de não cuidar, mas humilhar. Característica de não juntar para o bem, mas de espalhar a semente do mal. Ele tinha essa virtude em seu coração e demonstrou nesse momento de não cuidar. Então, qual é o pecado de Noé? Ele se embriagou e ficou nu. Qual o pecado de Sem e Jafé? Nenhum. Qual o pecado de Cã? Ele foi lá e expôs. Ele não cuidou, ele ainda humilhou, expondo a nudez do seu pai. E isso não foi aceito com os bons olhos. Bem, se você pensar, nossa, nem foi um pecado tão violento assim como matar. Deus trata o pecado bem severamente. Deus não brinca com o pecado. Pecado é pecado. E Deus não tem prazer no pecado e no pecador. Ele trata isso com a sua indignação, porque Ele é santo. Continuamos. Verso 24 a 27. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã que será servo, e engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã também lhe seja servo. Tá bom até aqui. Bem, qual é a consequência do pecado? Após Noé despertar, saber que Sem e Jafé haviam cuidado dele, reconhecendo o seu erro, é claro, sabendo do que Cã fez, o expondo ao ridículo, ele vai fazer algo semelhante ao que Deus fez com Adão, Eva e a serpente lá no jardim. Agora o pai vai pegar os 3 filhos e vai fazer algumas palavras, Canaã, por causa do seu pecado, vai sempre servir os irmãos. Canaã vai estar sempre lutando contra o povo de Deus e contra Deus. Então, a partir de agora, a descendência de Canaã, de Cã, que é Canaã, aqueles povos que habitavam na região de Canaã, vão estar sempre brigando com Deus. É por causa disso que surge Babilônia, Egito, filisteus, os cananeus, que vão ser inimigos do povo de Israel. Porque Deus disse, porque o Pai disse que a maldição, por causa do pecado de Canaã, de Cã, vai ser de que essa linhagem vai estar brigando com Deus. E essa linhagem vai ser derrotada pelos filhos de Deus. Porque essa é a promessa.
é a linhagem da serpente. Continua. Sem receberá a marca da promessa, ou seja, aquela promessa que fez a Adão, da linhagem santa, de Sete, depois da linhagem de Sem, que vem Israel, depois vem Jesus. Essa é a marca da promessa. Sem, o semita, agora será pai da grande nação, que vai ser a nação, o povo santo, propriedade escolhida de Deus. É o povo que Deus vai tabernacular, habitar e morar com ele. É o povo que Deus vai se relacionar. Está falando aqui do povo de Israel. E esse Israel vai sempre derrotar, e Cã vai sempre servir a Israel. Jafé habitou nas tendas de Sem. Isso significa que tudo aquilo que Deus preparou para abençoar Sem vai também respingar, vai também estender a Jafé. Jafé vai ser abençoado pela aliança da casa do seu irmão Sem. Então as promessas de Deus para Israel é a promessa de Deus para Jafé. Mas aonde estão eles? Nós já vamos ver. Bem, por que a maldição aqui? Ele vai falar a Canaã e não a Cã. Quem pecou não foi Cã? O filho. Mas por que a maldição vai dizer, a maldição está sobre Canaã? Tem algumas ideias centrais aqui. Primeiro, o fato aconteceu com a família pronta. Lembra? Cã já tinha tido filhos, netos. Um dos seus filhos era Canaã. Cã é o filho mais novo de Noé. Canaã é o filho mais moço da geração de Cã. Noé identifica as mesmas características em Canaã, que é seu neto, que estavam no seu filho Cã. Então a ideia aqui é que Noé vê os seus netos e vê que Cã é maldoso, por isso ele fez isso. E que dos netos da linhagem de Cã, Canaã é igualzinho ao pai. Você viu a cara? Focinho, o trote, a cara do pai. Eu vejo alguns filhos andando, eu vejo alguns pais que jogam bola, aquela corridinha de futebol, aí os filhos vão jogar bola, eles correm igualzinho. Parece ter um curso para correr e andar como jogador de futebol. E aí você vai no futebol, você vê aquele pai que briga e grita no futebol. Vai assistir o filho, briga e grita. Aí a mãe olha assim para o pai e diz: eu não sei por que esse piá puxou. O vizinho, Por quem está brigando? O pai é o vizinho, Aí veja-se alguns filhos que ele é calado, não fala nada, e a mãe fica com a professora da escola dominical ou com a da escola, ajuda, o filho precisa ter comunicação, mas olha para o pai não fala, ele aprendeu com quem? Geneticamente aprendeu com quem? Aprendeu com os pais. Os pais são os grandes formadores de opinião e de personalidade. Aí Canaã era igualzinho as suas características. Por isso Moisés está dizendo: eu amaldiçoo você. Noé está dizendo: eu amaldiçoo você, Cã. Mas sabe que essa maldição você já trouxe para o seu filho, Canaã, porque ele vai seguir os seus passos. Ele vai dar sequência à sua maldade, porque não caiu onde ele. E ainda mais porque que escreve, nós conversávamos com o Tiago sobre isso esses dias, Moisés, ao escrever, lembram do início? Está escrevendo para motivar o povo a entrar na terra de Canaã e conquistar. Então, ao narrar que Noé amaldiçoou Canaã, ele está dizendo: foi Cã, mas automaticamente é Canaã, e é Canaã que Deus vai entregar para vocês agora. Então, uma linguagem de pedagógica, incentivo, ele está dizendo: olha, povo de Israel, vamos invadir Canaã, porque Deus, ao amaldiçoar por meio de Noé,
Cã, por causa do seu pecado, esse estendeu a sua geração, e a sua geração é Canaã. Então a maldição também é de Canaã. Então vai que é sua, entra e toma posse, porque Deus já derrotou Cã e automaticamente a sua descendência, que é Canaã. Então Moisés escreve, coloca Canaã para mostrar que Deus havia dado a vitória. Continuamos. A morte de Noé, depois entendemos tudo isso. A morte de Noé, 28 e 29. Deixa eu ver se eu... Não, vamos lá. Antes então da morte de Moisés, vamos pensar algumas coisas. De Moisés também morreu, mas aqui é Noé. Moisés também morreu, mas aqui é Noé. Isso aí, Tiago. Vamos pensar assim. Sem, nós sabemos que a influência histórica dele veio os semitas, Israel. Cã, sabemos que a descendência deles vieram Canaã, a terra prometida, que foi conquistada por Israel, e Babilônia, egípcios, filisteus e tal. E cadê Jafé? Era para estar em algum lugar no slide, mas cadê Jafé? Não que Jafé estava no slide, né? Estava a informação dele. Cadê Jafé? Gênesis 10, ele vai dizer assim que Jafé foi habitar na Ásia Menor e na Europa, e não falar mais dele. Olha só, passou 2000 anos de história, 2000 anos de história, e Deus se lembrou. Na verdade, Deus nunca esqueceu, a gente usa a ideia de Deus se lembrou, porque Deus resolveu, no tempo que Ele escolheu, agora manifestar a sua promessa a Jafé. Os descendentes de Jafé eram os moradores de toda a Ásia Menor e da Europa. Quando Jesus vem na história, 2000 anos de história depois, e Jesus chama os 12 discípulos e institui a igreja primitiva, fora do tempo dos apóstolos, Deus chama Saulo de Tarso. E quando Saulo escreve aos Romanos, ele dá a seguinte ênfase: eu também sou judeu. Eu sou apóstolo fora do tempo, sim, mas eu sou romano, por parte de pai, por ganhar o título dos meus avós, mas eu sou judeu. E a expressão original que ele vai usar, a ideia é: eu sou semita. Paulo é da descendência de Sem, semita. E Jafé disse que iria usufruir da sombra das tendas de Sem, as bênçãos de Deus para Sem, os judeus, iria fazer sombra de bênção para os habitantes de Jafé. Quem fez 3 grandes viagens missionárias pregando o Evangelho na Ásia Menor e na Europa? Paulo de Tarso. A pergunta é: qual foi o critério que Paulo utilizou para ir pregar na Ásia Menor, na Espanha e na Europa? Paulo é bem claro que muitas vezes ele fez planos, mas o Espírito Santo de Deus o levou para outros lugares. Quem levou Paulo à Ásia Menor e à Europa a pregar o Evangelho? O Espírito Santo de Deus. Ele é claro nas suas cartas disso. E por que Deus levou para a Ásia Menor e para a Europa, se tinha todos os outros lugares para fazer? É porque Deus tinha que cumprir mais uma das suas promessas. A bênção da sombra de Sem tinha que cair sobre Jafé. E qual é a bênção da sombra de Sem? Jesus. Não o menino que iria esmagar a cabeça da serpente? E agora Deus leva Paulo, a descendência de Jafé, para que leve o Evangelho que veio de Sem, dos judeus, para que a bênção prometida também abrace, faça sombra da graça na Europa e na Ásia Menor. João em Apocalipse escreve as 7 igrejas da onde? Da Ásia Menor, que é o Apocalipse.
Deus maravilhoso! Eu confesso, estudando para isso, foi que eu descobri isso. Que Deus maravilhoso! 2000 anos atrás, Ele fez uma promessa, e parecia que ia demorar, e demorou 2000 anos, né? Mas Deus nunca deixa de executar aquilo que Ele prometeu. Ele levou Paulo, né? Toda a estrutura do Novo Testamento, nós temos as igrejas da Ásia, as 3 viagens missionárias, para que Deus, através de um semita, também abençoasse a descendência de Jafé. Esse é Deus que age na história e por meio da história para cumprir todos os seus propósitos. E o que me assusta é que as pessoas não querem. As pessoas não querem esse Deus. Eles querem tudo, menos esse Deus. A morte de Moisés, de Noé, 28 a 29, diz assim: Noé, passando o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Bem, ele viveu 950 anos, 350 anos depois do dilúvio. Então ele pôde contemplar a ação de Deus enchendo e multiplicando e expandindo a terra. Ele pôde ver o encerramento, e como Noé encerra o ciclo de 7, inicia uma nova linhagem de 100, os semitas, que acontecem a partir dali. E ele pôde fazer parte dessa aliança. Mas a mancha desse grande homem de Deus foi a sua briga com Cã. Vejam bem, ele foi o homem que andou com Deus, era amigo de Deus, Deus fez uma aliança com ele, Deus o capacitou com vários dons e ministérios, Deus fez algo sobrenatural. O que ele viu e presenciou talvez é algo, uma das coisas maiores que a Bíblia narra, ao ponto do dilúvio que com esse homem, ele se chamado de o tipo de Cristo, porque o símbolo de Deus julgando o mundo e salvando poucos é o novo céu e nova terra, é a segunda vinda de Cristo. Quando Paulo e o próprio Jesus falam da sua vinda, para julgar o mundo e salvar a igreja, ele cita o dilúvio com esse homem sendo esse tipo de Cristo. Mas ele não era perfeito, ele pecou. O seu pecado trouxe consequência para o seu filho, e o seu filho para toda uma geração. Essa foi a mancha que ficou nele do seu erro. Nós somos homens e mulheres de Deus, sujeitos a falhas. Que Deus nos livre dos nossos pecados não atrapalhar a geração dos nossos filhos, e possamos ser bênção e não trazer essa maldição. Amém? Concluindo, então, Moisés ensina ao povo de Israel e a nós, com esse texto: Deus já decretou a derrota de Canaã, então vão e conquistem. Essa é a palavra motivacional. Deus já conquistou Israel, agora saiam da terra, saiam do deserto e conquistem Canaã, porque Deus entregou. É a mesma promessa para nós hoje. O céu não é uma promessa, é uma realidade. O céu não vai ser construído, Deus já construiu e já escreveu o seu nome lá. O que nós temos de espaço-tempo é que lá já existe, nós é que não chegamos lá ainda, não que eu tenha pressa, mas isso é uma realidade. Israel é o filho da promessa, é o Deus conosco, tem um erro português, Deus maiúsculo, Israel, filho da promessa, é o Emanuel, foi o texto que Charles pediu para o pastor citar, o príncipe da paz, o Deus conosco. Israel tem essa representação, porque dele veio o próprio Cristo. Deus vai eliminar os inimigos, que ali eram os cananeus. Por que Deus ia derrotar os cananeus? Deus poderia dar a terra de Canaã a Israel, e Israel viver pacificamente, coabitando ali, vivendo negócios com esses povos? Não. Por quê?
Deus não aprova o jugo desigual. E naquele contexto, se Deus permite o povo de Israel entrar ali, no contexto que estava, não haveria sentido ter tirado do Egito. Não haveria sentido de Deus ter falado para Abraão sair da sua casa, da sua parentela. Deus chama Abraão e diz: sai da sua casa, da sua parentela, porque lá está corrompida, te darei uma nova terra. Deus tira do Egito o povo, dizendo: sai do Egito, vai para a terra prometida, Canaã, porque o Egito está contaminado. E agora, não faz sentido Deus pegar o povo e colocar num lugar contaminado e dizer: viva ali. É uma pedagogia, um propósito que não faz sentido. Então Deus tinha que eliminar a cultura, a vida social, a religiosidade. Tudo que Canaã estava produzindo eram inimigos de Deus. É o papel dele. Toda a vida social, toda a vida religiosa, toda a vida de espiritualidade, toda a estrutura de família, toda a relação de negócios, ali eram negócios que eram abominações para Deus. Então tinha que limpar a casa para começar do zero. Então o jugo desigual no casamento ali não é permitido. Ali o jugo desigual com negócios entre um judeu e outro não é permitido. A visão de fé de Deus era incompatível. As práticas sociais de relacionamento eram incompatíveis, né? E Deus disse: eu sou santo e a quem eu chamo deve ser santo. É incompatível com o pecado. Por isso que ele manda exterminar. E hoje nós pensamos diferente. O pecado, o erro é nosso. Hoje nós achamos que dá para conciliar. Hoje nós achamos que dá para conciliar, né? Muda a geração. Eu vou falar aqui de jovens, adolescentes. Eu já estou aqui com algumas pessoas, algumas gerações. Nós estamos ficando mais velhos a cada tempo. Mas eu lembro de uma geração pequenininha. Eu vejo aqui alguns casados, aqui já era a geração, alguns aqui que são casados, são mães, pais. Nós trabalhávamos, França, eram conselheiros de adolescentes e jovens. Desde aquela época até os filhos deles, que vêm hoje falar de namoro, eles vêm com a mesma pergunta. São algumas perguntas básicas que as crianças e adolescentes fazem para a gente. Primeira: eu posso namorar alguém fora da igreja? Eu vou evangelizar, depois ela virar crente. Eu posso tomar cerveja, uísque, bebida? Eu posso ir no baile? Antigamente eu tentava responder essas perguntas. Eu parei. Porque não é a resposta que nós damos que eles querem. Eles querem validar o desejo do coração deles. Então a pergunta é: o que a gente faz para eles? Mas você tem necessidade de namorar agora? Alguém para a igreja? Você precisa beber? Você precisa ir ao baile? Você vive sem isso? Aí eles ficam bravos. Eles querem. Por quê? Nós achamos de que fazer negócios ilícitos pode, ninguém fica sabendo. Fazer um relacionamento ilícito pode, e ninguém fica sabendo. Nós achamos que a mentira dá para conciliar nos negócios. Nós achamos que a mentira dá para conciliar com o casamento. Nós achamos que é o jeitinho brasileiro de ser, dá. Então nós achamos de que o pecado, que Deus manda destruir um povo para limpar, hoje nós achamos que podemos conciliar. E o que a gente tem visto aí é de que muitos negócios fechando, muitos casamentos em ruínas, muitas amizades se rompendo, muitos filhos se perdendo, muitos casais se separando, muitas igrejas fechando, porque o pecado, nós achamos que podemos conciliar a nossa vida cristã com a vida em pecado. E Deus diz aqui para o povo de Israel: vamos exterminar Canaã, porque não há jugo, não há aproximação entre a santidade de Deus e uma vida em pecado, porque Deus julga o pecado. Há uma discussão na internet por aí, aqui é a seguinte frase: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Há uma discussão por aí, e grande parte dessa discussão afirma o seguinte: não,
Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Por isso que ele disciplina. Mas Deus ama os seus filhos, porque os seus filhos se arrependem, se retratam com Deus e passam a querer errar menos. Então a frase Deus odeia o pecado e ama o pecador é mais um meio para dizer assim que pode pecar, Deus fica bravo, mas Ele não vai ficar bravo com você. Não, Ele fica bravo com você sim, porque Ele odeia o pecado. E quando o filho faz errado e uma ofensa para os pais, Ele odeia a atitude do filho. Noé amaldiçoou o seu filho, mesmo amando o filho, porque a atitude dele era pecado. Deus queria ensinar algumas coisas ao povo de motivação, e Deus por isso quer nos ensinar algumas coisas de motivação, que Ele está no controle. Meu irmão, minha irmã, Ele está no controle do seu casamento, Ele está no controle no processo de crescimento e do futuro dos seus filhos. Mães, Ele está no controle dos seus filhos que ainda não se renderam a Jesus. É no tempo dele, na hora dele. Ore. Nosso papel é ore, clame, dobre o joelho, testemunhe. Deus está no controle, porque é Ele que transforma vidas. Deus está no controle dos negócios. Deus está no controle. Eu vou corrigir essa frase, tá? Deus quer estar no controle da sua família. Ele está no controle de tudo, mas Ele age quando você deixa, não que Ele precise, mas Ele tem prazer quando você abre as portas do seu casamento, dos seus negócios, entrega os seus filhos, entrega o seu financeiro, entrega a sua vida e fala assim: Senhor, vá à frente, eu sou um servo, mostre o que o Senhor tem que fazer. E Ele faz em você e naquilo que você entrega para o Senhor. Pode levar um tempo? 2000 anos? Pode. O tempo de Deus é tempo de Deus, mas as promessas dele para a sua família, para a sua vida, para os seus negócios, ele pode encontrar mais um semita Paulo por aí, para que a sombra da graça caia sobre as promessas que ele fez para a sua família. Como? Creia no Senhor Jesus, será salvo tu. Ora, creia, deixa Ele agir. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Graças a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós oramos, agradecemos por Tua palavra. São histórias conhecidas, Deus. São histórias que trazem algumas novidades no estudo, mas o bom de todas essas histórias é ver que o Senhor se relaciona com homens, e através de homens o Senhor abençoa e faz as histórias mudarem. Deus, que o Senhor seja o Deus que se relaciona conosco também, que nós possamos ser esses homens e mulheres que foram encontrados pelo Senhor, e nesse diálogo diário com o Senhor possa derramar ricas promessas para as nossas vidas, para as nossas casas, para os nossos netos, filhos, para os nossos negócios, gerações da nossa linhagem. E que essa promessa, Deus, nós possamos muitas delas ver acontecer ainda hoje. Abençoa, Deus. Continua sendo nosso Deus, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos chama, que faz aliança, que nos ensina até mesmo a vigiar contra o pecado, contra as ciladas do maligno, contra as maldições que possam trazer para a nossa casa. Nos ensina, nos livra, nos guarda disso, Pai, porque precisamos que o Senhor vá à frente e nos motive a entendermos de que a vitória vem do Senhor, e o Senhor já decretou a nossa vitória. Obrigado, Senhor, que nesse dia do Senhor Tu nos traga também à noite para ouvirmos a Sua palavra, para cantarmos adoração ao Senhor.
porque nós somos filhos e queremos estar junto do Pai. Sim, Senhor. Abençoa, ó Pai, também o almoço de hoje, o dia de hoje, nosso descanso. Faça isso, Pai, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, bom domingo a todos.